E aí, pessoal, sou o professor Teófilo de Linguagens. Tem um texto aqui muito impressionante, uma questão de 2023. Vejam só, mais iluminada que outras. Tenho dois seios, essas duas coxas, duas mãos que me são muito úteis, olhos escuros, essas duas sobrancelhas que preencho com maquiagem comprada por R$19,90 e orelhas que não aceitam bijuterias. Este corpo é um corpo faminto, dentado, cruel, capaz e violento. Movo os braços e multidões correm desesperadas. Caminho no escuro com o rosto para baixo, pois cada parte isolada de mim tem sua própria vida e não quero domá-las. Animal da caatinga, forte demais, engolidora de espadas e espinhos. Dizem, e eu ouvi, mas depois também li que o estado do Ceará aboliu a escravidão 4 anos antes do restante do país. Todos aqueles corpos eram trazidos com seus dedos contados, seus calcanhares prontos e seus umbigos em fogo. Todos eles foram interrompidos no porto. Um homem, dizem, e eu vi, e depois também li, liderou o levante, e todos esses corpos foram buscar, outros incômodos foram ser incomodados. Um texto muito interessante, né? Uma divisão muito clara entre o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo, em que a autora, a narradora, no caso, se descreve. Há ali uma dinâmica, uma inferência a respeito do aspecto feminino, né? Quando ela se descreve fisicamente, quando trata de seios, coxas, mãos, olhos, sobrancelhas, fala ali de maquiagem, né? Comprada por R$9,90, ali um aspecto de alguém das classes populares, fala de características do corpo faminto, dentado, cruel, capaz, violento, e ali características sociais, metafóricas, né? A metáfora é um recurso importante aqui, caminho no escuro com o rosto para baixo, animal da caatinga, e no segundo parágrafo ali meio que um aspecto da origem relacionada à escravidão neste país. Ela diz, dizem e eu ouvi e depois li, ou seja, ela ouviu, ela foi atrás da informação e ela meio que, essa narradora percebe muito da sua identidade a partir dessa leitura desses corpos que chegaram sequestrados de outro continente, da África principalmente, para o Brasil. Então a questão traz o seguinte, nesse texto os recursos expressivos usados pela narradora, revelam as marcas da violência de raça e de gênero na construção da identidade. Exatamente. Né? A violência histórica causada pela escravidão, principalmente demonstrada aí no segundo parágrafo, faz com que esse corpo da narradora seja faminto, dentado, cruel, capaz e violento, além das outros recursos linguísticos que são usados dentro do parágrafo, no primeiro parágrafo, como o uso de metáforas, engolidora de espadas e espinhos, né? Então, isso tudo, o aspecto histórico e essa necessidade histórica de resistir das pessoas negras, né? Porque aqui é isso que fica, embora não haja uma explicitude em relação a essa identidade étnica da narradora, mas a gente percebe ali uma feminilidade e um aspecto étnico negro, não é? Quer dizer, como um eco histórico do que aconteceu. Então, a narradora, o modo como ela se descreve, o modo como ela descreve o corpo, vão revelando esses aspectos, essa necessidade de resistir, essa necessidade de se contrapor à violência histórica no presente, ao racismo, por exemplo. Não é? Então, a alternativa A é a alternativa verdadeira. Alternativa B, questiona o pioneirismo do estado do Ceará no enfrentamento à escravidão. O texto não trata disso. O texto cita o estado do Ceará como um estado ali precursor da abolição, mas não trata não questiona, a narradora não questiona isso, né? Ela diz que dizem, ouviu, ela leu, mas não há um questionamento a respeito disso. Alternativa C, produzem padrões estéticos em busca da valorização da autoestima feminina. Os recursos expressivos que foram usados reproduzem padrões estéticos em busca da valorização da autoestima feminina. O texto não discute isso. O texto não trata da reprodução
de padrões estéticos. Pelo contrário, o foco da narradora é muito mais se apresentar enquanto indivíduo, enquanto corpo submetido a pressões e a opressões históricas, quer dizer, de que modo essas pressões e essas opressões históricas desembocam dentro do corpo dela, dentro da identidade de gênero, dentro da identidade étnica dela, para que ela seja e tenha que ser um corpo faminto, dentado, cruel, capaz e violento. Quer dizer, como marcas dessa resistência, né? Essa adjetivação, essa linha de adjetivos. Portanto, não há uma questão de padrão de beleza estética, a autoestima feminina. É muito mais uma questão de ideologia social, política, identitária, do ponto de vista do grupo social, do que de beleza e padrão, gente. Não é isso. Alternativa D, sugerem uma atmosfera onírica alinhada ao desejo de resgate da espiritualidade. O texto é muito objetivo, é muito direto, é muito concreto para ser onírico. Não sugere uma coisa onírica, fantasiosa. Onírico é fantasioso, no mundo do sonho. Nada disso, gente. Sugere um mundo cruel, um corpo brutalizado, muitas vezes, e necessariamente tendo que resistir, tendo que ser resistente, tendo que ser resistência, não é? Portanto, a alternativa D sugere uma atmosfera onírica, sonhadora, que é isso. Espiritualidade não, o texto ele é muito mais cruento, objetivo, real, do que a ideia do sonho. A alternativa sobre os recursos expressivos, mimetizam na paisagem os corpos transformados pela violência da escravidão. Mimetizam na paisagem que a narradora apresenta, não imitam os corpos transformados pela violência da escravidão. Os corpos transformados pela violência da escravidão ficaram historicamente naquela escravidão. Agora, os ecos dessa brutalidade, eles se manifestam de outras maneiras. Né? Nesse corpo que tem que ser faminto, violento, nesse corpo que é alvo preferencial em muitos casos, por exemplo, ou na maioria deles, da violência que há dentro da sociedade, tem quase sempre como alvo uma pele, uma cor de pele específica, a negra, dentro da nossa sociedade. Então, é nesse sentido que o texto se apresenta, esse texto esse texto engolidor de espinhos e espadas, que tem que enfrentar essas dificuldades. Portanto, mimetizam na paisagem os corpos transformados pela violência, imitam na paisagem os corpos transformados pela violência da escravidão, contrasta historicamente, né? Porque o corpo que é apresentado da narradora dentro do texto é um eco futuro daquilo que ocorreu historicamente. Os corpos da escravidão, né, ficaram no seu tempo e o nosso agora é meio que um eco, embora com grande ligação com eles, né, mas não são os corpos da escravidão. O texto trata de um corpo contemporâneo. Portanto, a alternativa correta é a A. Eu espero que vocês tenham entendido e até o nosso próximo encontro.